Eu queria começar essa conversa perguntando a opinião de vocês, a visão de vocês sobre a importância, né, dessas ações afirmativas que garantem a entrada de tanta gente aqui, não só na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas como em outras também, outras faculdades do estado e do país. E se vocês acreditam que esses 30%, que são as vagas destinadas a esse grupo de cotas, se é suficiente, se a gente está realmente conseguindo atender o público que precisa. É um debate antigo, não um debate novo. Mas ele começa a partir do primeiro Senum. Nos anos 90 teve o Senum, que era o primeiro encontro de estudantes negros, que passou a se organizar no Brasil e tinha base na UERJ. E o Carlos Alberto Medeiros, que hoje faz doutorado lá na História na UFRJ, trouxe esse debate. Veio a Conferência de Durban, a pré-conferência 2000 e a conferência 2001. Pouca gente sabe como é que esse debate cresce. O CEAP, que é a organização que eu estou nela, desde a sua fundação, faz uma pesquisa com a DataUF, chamada Atitudes Raciais, pesquisa vocês podem achar, e ali na pesquisa já dizia, na questão da cota, que 52% da população concordava com cota. E o que aconteceu foi que em 2001 foi aprovado na LERJ uma lei de um deputado conservador, chamado Amorim, que era lá de Antônio Amorim, lá de São João de Meriti, foi prefeito de São João de Meriti. Ele aprovou uma lei de cotas para a UERJ. E deu um grande barulho, um grande debate. A história de cotas, ela começa para mim, aí, quando eu leio uma matéria da Isto É, acho que 2010, 2009, que fala sobre os 5 maiores cursos da USP, né? Arquitetura, medicina, direito, design, tinha mais um que agora não vai me vir a cabeça, e que no vestibular desses 5 cursos aprovados tinha um negro. O processo de cotas, ele é importante, ele é essencial, porque entendendo que nós saímos de um processo de escravidão, de ser o último país a abolir a escravidão, de ser um dos países que teve escravidão durante mais tempo no globo, nós não saímos do processo de escravidão para ter um processo de equiparação social. Acho que 30% não é só pouca coisa. Eu acho que 30% é inviável para um projeto real de transformar a sociedade a partir dos corpos negros e negras, né? A gente vem de uma história de muitos abusos, de muita opressão, e com uma justificativa de que os espaços de saber e os espaços de poder são os espaços conquistados pela falácia do mérito, né? Então, acho que as cotas devem ser utilizadas, devem ser multiplicadas, porque não é nada mais do que reparação. Essas políticas afirmativas, elas são fundamentais, elas são essenciais e elas são muito poucas. A gente deve utilizá-las e exigir que elas sejam ampliadas sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo. Quando a gente fala de ação afirmativa, quando a gente fala de política de acessibilidade, a gente está falando de política pública. A gente está admitindo, quando a gente fala principalmente de cotas raciais, a gente está admitindo que o nosso país é racista. Essa ideia de cota, ela já é como é vendida, né? Ela veio do Fernando Henrique Cardoso, foi assinada pelo Henrique Cardoso, mas foi praticada mais pelo presidente Lula. Mas por trás disso, por trás dessas caras brancas, quem está lá é o movimento negro, sabe? É o movimento negro que tá pressionando. E isso é histórico. Porque sempre que o movimento negro conquista alguma coisa, é sempre um branco estando lá nos holofotes. Hoje a gente ter uma política de cotas, né, somente para negros e negras, eu acho de um avanço incrível, mas é ainda muito pouco pro ideal. Porque a política de cotas é admitir, a nossa sociedade admitir que um tipo de cor
Uma pessoa que tem determinada cor tem privilégio e a outra tem muita dificuldade, muitas barreiras. Eu vou falar um pouco para vocês sobre as políticas de acessibilidade, que é uma coisa que está engatinhando muito, literalmente, no Brasil. Para vocês terem noção, somos 25% da população tem algum tipo de deficiência, segundo o IBGE, baseado num cálculo feito em 2016. Isso chega a ser assustador, porque são 25% da população, gente. Mais de 45 milhões de pessoas. Cadê essas pessoas? Por que elas não estão dentro desse ambiente? Nossa, você trabalha, estuda. E é horrível ouvir isso, gente. Falar que eu sou motivo para a pessoa viver, como se eu fosse castigado por ter uma deficiência. Não é castigo nenhum ter uma deficiência. Isso é a pior coisa que a gente pode ouvir, que a gente dá motivo para a pessoa viver. Mas o legal do ambiente da Universidade Federal é que você convive com tudo ali, desde a pessoa que mora na comunidade do Complexo do Maré, com o playboy que mora aqui na Zona Sul, que mora do lado da faculdade. E aqui não tem diferença nenhuma. Eu queria saber o que pode ser feito além da cota para que haja uma melhoria, e após essa conquista, o que pode se fazer dentro de uma universidade para fazer com que a pessoa que entrou pela cota de fato se sinta pertencida àquilo, porque as que entram atualmente se veem em um ambiente bem elitizado e não faz sentido. Muitos entram e acaba que os 30% que entraram, no fim, não se formam. Não é verdadeiro que a evasão só se dá na maioria nos negros estudantes, não. Evasão dá por toda a universidade. E as pesquisas têm demonstrado que a evasão dos negros cotistas é menor do que dos brancos. Então, primeiro, uma falácia. A evasão, ela existe. Na questão que você levanta, o governo atual é tão hipócrita que ele quer acabar com as cotas raciais e não a do pessoal militar. Quando a gente fala de ir para além do processo de cotas, nós temos que entender o que a gente quer da nossa universidade. Nós queremos uma universidade pública, gratuita, de qualidade universal. Então, assim, o processo de vestibular, de Enem, ele está errado. Toda pessoa que se forma hoje, que sai do ensino médio, ela precisa ter acesso à universidade pública. A universidade não é o mundo, né? Não é a sociedade, é uma parte. Então, quando a gente fala que não é suficiente porque isso é só uma parte da sociedade. E a gente precisa atuar na sociedade como um todo. A gente não pode imaginar que ter cota na universidade vai fazer a gente superar o racismo. A gente não pode ficar esperando que você entra num padrãozinho de cota e você está fazendo o seu papel político. O papel político não basta ser cidadão, como diria o Augusto Boal, tem que transformar a sociedade que a gente vive. Então, a gente não transforma a sociedade só no teatro, ou só na universidade, ou só aqui ou ali. Não, é em todos os espaços que a gente tiver. Porque isso é muito importante. Eu fiz a faculdade, acabei, me formei, e aí vou ter trabalho? Não. Se a gente não lutar contra o racismo estrutural, não vai ter. O que se caracteriza como fraude de cotas e qual é o impacto da fraude de cotas na vida da população negra dentro e fora da universidade? Como é que a gente pensa estratégias para melhorar, para que não haja fraude, para melhorar o sistema de cotas hoje? Como é que a gente pensa estratégias para acabar com o racismo, para lutar contra o racismo? Talvez uma alternativa, né, seria não só para além da autodeclaração, ter realmente alguém, um movimento negro, de pessoas negras, avaliando aquilo. É importantíssimo a gente instalar as bancas de aferição. Primeiro porque a gente observou, nesses últimos anos de implementação do sistema de reserva de vagas, o que os camaradas comentaram aqui, que foram fraudes, a gente precisa nomear, que são fraudes. Fraudes a partir de qual princípio? Do princípio de famílias e de indivíduos que nunca sofreram racismo cotidiano, esse racismo estrutural que a gente reivindica. Para além da universidade, a universidade é uma estrutura modificada, nossos corpos negros, evidentemente negros, sofrerão as intempéries da exclusão social. Então, passar pela universidade é importante para que nós nos requalifiquemos para essa luta que não vai terminar na universidade. E é por isso que é importantíssimo garantir, ao menos, que este espaço seja ocupado por nós que sofremos esse racismo cotidiano.
Nesse sentido, outras universidades, elas, de forma exitosa ou de forma não tão exitosa, infelizmente, na maioria, sempre bastante atravessada, instituíram as suas bancas de aferição, para que as fraudes não ocorressem, para que esse espaço fosse reservado, de fato, para nós que temos direito a essa política pública de reparação histórica. Fraude é crime. E as pessoas usam de mau caratismo. Quem usa isso é um mau caratismo, que parece que esse valor de mau caráter tem a ver com os negros só, né? Você tem dúvida na comissão. Monta a comissão e a comissão vai... O primeiro trabalho da comissão é ler essa turma. E a partir daí julga a partir desse pensamento para excluir o outro lado. Porque eles são eficientes em utilizar essa formação acadêmica, essa formação do racismo científico para excluir, para matar, para o genocídio da juventude negra, para discriminar a religião. Sabem? Então, como é que não sabe? A academia que formou isso. As pessoas têm que ser responsabilizadas pela fraude. Eles são fraudulentos, sim. São mau caráter em usar isso, que eles sabem que na sociedade não são tratados dessa forma. Que faz uma fraude tem que ser punido. Assim, acho muito importante que tenha punição. Assim, é como em qualquer... acho que essa fraude também merece punição. Agora, qual é o papel dos estudantes? Eu acho que você, aqui na universidade ou fora da universidade, o seu papel é de cidadão. É de cidadão. Então, como cidadão e como cidadã, é colocar os temas em discussão e se posicionar. Né? Se posicionar e ver onde é que eu posso contribuir para alguma coisa que eu acredito possa funcionar. Então, a gente está aqui num ambiente de adultos e adultas, né? Que são cidadãs e cidadãs e estão atuando, né? Fazendo o seu ativismo dentro da universidade. Então, tem que ser ativista. E a base dessa discussão é a base ética. Né? Então, eu não sei até que ponto... Eu acho que a extraexposição de uma pessoa não é boa em lugar nenhum, essa extraexposição. Mas a exposição é saudável, que a gente saiba que existe. Porque se não tiver exposição, a gente vai saber que existe. Né? Mas essa coisa de você massificar e massacrar, você não necessita. Mas se você fez uma fraude e tem uma investigação, as pessoas vão saber que você fraudou. Não neguemos aqui, e nós que somos do movimento social há algum tempo, que a exposição, e aí... A política do escracho, ela é efetiva, e ela é a mais efetiva. Nossa responsabilidade diante das opressões que nós sofremos, diante das fraudes, diante das tentativas de interditar as políticas públicas, no caso das cotas, não é atacando o sujeito que cometeu o ato infracionário que nós vamos modificar o sistema. E a nossa responsabilidade, mais uma vez, é com a manutenção de um sistema de reversão. E aí, nesse sentido, o movimento estudantil é responsável, o movimento estudantil precisa ser protagonista para cobrar, para exigir que as estruturas se movimentem para que elas consigam interditar de saída as fraudes. O movimento estudantil, os movimentos sociais não são polícia. Nós somos agentes de transformação. Eu acho que é isso. A cota para docente, que tem sido fraudada de forma muito subliminar. Já observaram? Depois que foi aprovada a prova para docente, é raro você ver um departamento fazer seleção de 3 professores. Geralmente ela faz de 1 para cada lugar. Perceberam que isso é uma estratégia de exclusão? E quanto mais a disputa é por cargos mais acima, mais esse problema aparece. Se a gente estivesse discutindo ser o porteiro ali, o não sei o quê, não tinha nada disso. Está tudo resolvido, mas não é. Então, observa os docentes. Tem que colocar também o debate dos docentes na roda. Eu acho que o problema das cotas no corpo docente ele é maior, porque você tem um processo, acho que da academia e da elitização da academia que é muito maior. O papel do movimento estudantil, né, do corpo discente hoje, é colocar na rua todo tipo de dado, de informação do que é cota, de como é que isso funciona, a quem que isso tem que atender. Acho que tem que haver, sim, uma punição. Tem que haver, sim, um direcionamento individual, porque isso é crime, né? Então, no movimento estudantil, pensar nesses erros, né? Pensar estratégias de como a gente consegue pegar essas pessoas e apontar também,
né? Eu não acho isso ruim. Mas, ao mesmo tempo, trazer isso que ele está falando, trazer os dados, ó. Tanto está sendo burlado. Então, isso aqui já é para além de um problema individual, de uma pessoa que aconteceu com um. Então, já é um problema já estrutural. Então, o que a gente faz para derrubar esse problema, para resolver esse problema? A cota é mais que importante, porque num país onde 70% da população estuda em escola pública e só 30% nas instituições privadas, 50% das vagas serem reservadas, isso não é a solução. E as cotas só têm apenas 8 anos, entendeu? As cotas para pessoas com deficiência, apenas 2. Somos todos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Vamos nos amar, nos respeitar, nos apoiar. E é isso, sejam muito bem-vindos.